Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. E a ideia aqui dessa vez é quebrar quebrar alguns mitos não, porque esses mitos nunca vão quebrar, né? É algo muito mais forte do que um simples indivíduo conseguiria resolver, mas é uma garrafa jogada no mar, já é alguma coisa. Para tentar quebrar alguns mitos relacionados à religião e à não religião. E o objetivo aqui não é apresentar uma opinião, é apresentar dados objetivos, estatísticos sobre o tema. Eu usei algumas fontes de pesquisa muito legais, eu descobri algumas fontes de pesquisa muito legais também que eu não conhecia, por exemplo, o Pew Research Center é muito legal, tem muitas pesquisas estatísticas, né, muitos dados sobre religião ou ausência dela ao redor do mundo e principalmente nos Estados Unidos. Também usei alguns dados do censo, né, do IBGE, do último censo de 2022, muito interessantes também. E claro, eu usei alguns gráficos que eu vou colocar aí na tela no vídeo. Usei alguns gráficos desses estudos e também criei um gráfico em Python, mas não sei nem se eu vou colocar ele no vídeo, acho que eu vou colocar. Mas, no geral, é isso. Não é uma opinião, não é nada disso, não é tentando convencer ninguém de nada, é apenas apresentando os dados. Então, vamos lá. Uma coisa interessante de citar é sobre a dificuldade que a gente tem de encontrar dado sobre ateu. E isso é uma dificuldade porque, por exemplo, no censo, eles são. Tem uma classe lá que é classificado como sem religião. Eu vou deixar um gráfico agora na tela, que é a distribuição da população por grandes grupos de religião do Brasil, de 1878 até 2022, que foi quando começou a coleta de dados. E os grupos que são separados são os católicos, evangélicos, espíritas, umbanda e candomblé, outras e sem religião. Então, a gente encontra dado com relativa facilidade sobre as pessoas sem religião ou não afiliadas a nenhuma religião. Mas ateus estão nesse grupo sem religião, nesse grupo de pessoas sem religião, e é difícil encontrar dados diretamente sobre eles. Nós temos razões para imaginar que o número de ateus seja bem menor do que o número de pessoas sem religião. As pesquisas colocam tudo numa única categoria, né? Então, isso é interessante. Analisando esse primeiro gráfico, a gente consegue ver no decorrer dos anos no Brasil, desde 1872 até o último censo, que foi em 2022, a gente consegue ver que lá em 1872 era praticamente 100% de católicos e praticamente nada de outras, sabe? É muito pouquinho. E nos últimos anos a gente consegue perceber também que o número de evangélicos tem crescido demais, muito provavelmente por causa de política, né? Muitos candidatos se filiando a tanto ao catolicismo quanto aos evangélicos. Então a gente vê esse número subindo, o número de evangélicos subiu absurdamente no Brasil e o de católicos tem diminuído.
A quantidade de pessoas sem religião também tem aumentado nos últimos tempos. E aparentemente no gráfico teve um boom de pessoas sem religião. Não é um boom, mas teve um aumento maior entre 1880 e 1891, né? Eu não sei o que aconteceu nessa época. Foi o fim da ditadura, né? Talvez tenha a ver, não sei, não tenho certeza sobre. Não sei o que aconteceu nessa época, mas pelo jeito teve um número maior, teve uma crescente maior aí de pessoas sem religião. Eu vou deixar um outro gráfico aqui na tela, que também é do IBGE, do censo de 2022, que mostra a comparação entre 2010 e 2022. 2010 foi o último censo antes de 2022. Então ele mostra essa diferença desses números entre 2010 e 2022. E a gente consegue ver esse fenômeno dos católicos diminuindo quantidade e dos evangélicos aumentando, pessoas sem religião também aumentando a quantidade. Isso aqui é uma outra coisa interessante, por mais que não tenha a ver com nenhum mito, na verdade tem até a ver, porque... Bom, eu vou entrar nessa discussão mais pra frente. Tem esse gráfico que eu estou colocando aqui na tela, que é a distribuição da população de 25 anos ou mais de idade com nível superior completo, segundo os grandes grupos de religião. E se destaca nesse gráfico os espíritas, que tem 48% das pessoas com 25 anos ou mais com ensino superior completo. Isso aí é um fenômeno que seria interessante ser estudado, né? Por que tanta gente com ensino superior completo se afilia ao espiritismo? Dá para ter uma ideia que é porque é uma religião que usa muito o termo da ciência, que se veste muito de ciência, né? E os que menos têm pessoas com ensino superior completo são as tradições indígenas e os evangélicos. E aí tem aquela ideia que geralmente é muito falada entre os ateus, né? De que o ateísmo é coisa de gente inteligente. E esse gráfico vai... Eu não vou falar que vai contra, porque eu teria que falar... Se eu falasse que vai contra, eu estaria afirmando que você ter o ensino superior completo ou não, dita se você é inteligente ou não. E aí entra numa discussão muito mais complexa sobre o que é a inteligência, que não é uma coisa que eu quero entrar agora. Então, é preciso ter cuidado com essa afirmação, mas que vai um pouquinho contra essa ideia, esse gráfico com certeza vai um pouquinho contra, pelo menos de que ateus têm um grau de instrução maior. E esse gráfico não tá mostrando isso. Na verdade, esse gráfico está mostrando a porcentagem de pessoas sem religião, né? Talvez se a gente pegar só a porcentagem de ateus, isso dê uma diferença. Mas não há motivos para acreditar que dê essa diferença. E é puramente um preconceito, sabe? Essa ideia de que ateu é inteligente e religioso é burro. Tudo bem. E esse eu vou deixar aqui na tela agora, um gráfico que esse eu fiz mas eu peguei os dados do censo, claro, eu não tirei esses dados da minha cabeça. Eu peguei os dados do Brasil, do censo e da média mundial do Pew Research Center, de um relatório deles, de uma pesquisa deles, sobre a porcentagem de pessoas sem religião no Brasil versus no mundo. Então, a média de pessoas sem religião no Brasil é 9,3% e no mundo é de 24,2%. Então, a gente percebe que o Brasil é mais religioso do que a média mundial. O mundo, em média, é menos religioso que o Brasil. É isso que eu quero dizer. O que faz total sentido, levando em consideração o tipo de colonização que o Brasil teve,
o tipo de história que o Brasil passou, não é? Todos os traumas e percalços da nossa história. Isso com certeza explica alguma coisa. E entre os países sem religião, alguns se destacam, que, como é o caso da China, por exemplo, que é uma quantidade assim absurda de pessoa sem religião. E é claro, isso também tem a ver com a história deles, com a cultura deles. Aqui tem um gráfico também que traz uma coisa muito interessante. Eu estou colocando esse gráfico aqui na tela e o título dele diz o seguinte, né, traduzindo: países economicamente avançados tendem a ter números menores de pessoas afiliadas à religião. Isso quer dizer que o ateísmo faz um país ir para frente? Não, com certeza não. Existe uma correlação, mas não existe uma causalidade. A gente não consegue falar que isso é a causa, né? Que, que o ateísmo é a causa do país ir para frente, sabe? Seja lá o que ir para frente signifique. Mas é uma questão interessante de ser analisada, porque a gente consegue propor hipóteses, e as hipóteses propostas nos artigos giram em torno do quê? Da ideia de que quando você tem um nível de segurança, né, econômica, segurança na sua vida, você tem um nível maior de segurança em todos os sentidos na sua vida, você começa a ser menos dependente da fé. É uma hipótese que eles propõem para explicar esse gráfico, né, essa correlação. E em casos extremos, também isso pode acontecer, né? Se você tem um país muito ferrado que vive na miséria, também faz sentido ter um nível maior de pessoa sem religião, porque talvez não tenha esperança, ou alguma coisa assim, né? E olha que interessante, esse gráfico leva em consideração o IDH. Aqui está HDI, mas é porque está em inglês, traduzindo ao IDH. Então, quanto maior o IDH, menor o nível de religiosidade. É mais ou menos isso. E de novo, isso não é explicado pelo ateísmo. Não é o ateísmo que causa isso. É mais provável que isso cause o ateísmo, sabe? A relação é inversa. Isso não é recíproco. Beleza. E aí entra no ponto principal, que é o título do vídeo, inclusive. Que é: ateus são mais propensos a cometer crimes, né? Por não ter um... Em palavras muito grosseiras, não ter moral. É lógico que não é assim. Na prática não é assim, né? Claro que não. Mas lembra até aquela frase que o Datena falou, né, no programa dele uma vez, abre aspas: o sujeito ateu não tem limites, por isso a gente tem esses crimes por aí. Foi mais ou menos isso. Ele falou uma vez, em 2010, se eu não me engano, em 2010. Então, existe essa ideia, né, que também é um preconceito. E como todo preconceito, você precisa de dados para parar com essa ideia maléfica para certas minorias da população. Beleza. E aqui tem esse outro gráfico que mostra uma questão interessante. Como que é especulado pelas pessoas? Como que é o senso comum e como que é essa visão preconceituosa? Tá nesse gráfico aqui. É o seguinte, o, no canto superior esquerdo estão os não crentes, né, non-believers, e no canto inferior direito o contrário disso, que são os crentes. Não crente no sentido de evangélico, crente no sentido de que crê em alguma coisa. E o nível de cometer crime aumenta para os não crentes e diminui para os crentes. E fica no meio do caminho para as pessoas incertas, né, sobre a religião. Mas, de acordo com a pesquisa deles, que está na descrição, eles montam esse gráfico. Olha aí, parece um U, não é? De ponta cabeça. De novo, no eixo Y está a quantidade de crime cometido, né?
E no eixo X, o tipo de religioso, né? Ou de não religioso. Do lado esquerdo, os crentes, do lado direito, os não crentes e os que não têm certeza no meio. E eles analisaram que a quantidade de crime cometido, né, pelas pessoas que estão incertas é maior. Isso é um resultado que ninguém estava esperando, eu acho. Nem eu esperava esse resultado. É interessante isso. De novo, eles tentam traçar hipóteses, mas não é nada certo, né? E existem várias hipóteses para isso. Um monte de gente cria várias especulações sobre por que que isso acontece. Mas fato é que os dados mostraram isso. As pessoas que não estão certas sobre têm níveis maiores de crimes do que as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam. O que isso significa na vida cotidiana, para fins práticos? Absolutamente nada. Nada. Isso não muda nada na vida cotidiana, isso não muda nada. Isso só mostra que nós temos uma visão preconceituosa. Nós não, né? A maioria das pessoas tem uma visão preconceituosa, que não é pautada em fato, que não é pautada em pesquisa, que não é pautada em nada objetivo. É pautada no senso comum. Isso é uma visão perigosa. Então, é mais ou menos esse o recado que eu queria deixar com esse vídeo. Eu acho que é muito interessante. Aventurem-se mais nas pesquisas que eu vou deixar na descrição. Tem vários dados legais que eu não comentei aqui. Até o próximo vídeo.